Muito bem, pessoal. Tenho certeza que todos vocês já leram, então, a nossa, nossos capítulos propostos e talvez ainda mais. Então, após a leitura, nós vamos então para a segunda parte da nossa apresentação, onde a gente vai revisar alguns tópicos colocados como questões na parte inicial da nossa aula e depois vamos para a sala cirúrgica. Vamos assistir a cirurgia dessa paciente que foi colocada para vocês na nossa primeira parte. Bom, então a gente viu um caso de sangramento uterino anormal, que é uma queixa muito comum nas mulheres, né? Desde a puberdade até a menopausa. Então, um terço das consultas ginecológicas ao longo da vida das pacientes, elas vão ser causadas por um sangramento uterino anormal, que a paciente considera como anormal. Ele está relacionado à anemia, à interferência importante na qualidade de vida, e é um impacto econômico, porque os pacientes vão fazer uso de medicações que têm custos, vão ter que usar absorventes a mais do que seria o esperado, vão faltar ao trabalho por o sangramento, estar com o sangramento aumentado. Então é um problema importante, né, e frequente para quem vai acompanhar e vai tratar mulheres ao longo da sua atividade médica. Eu imagino que muitos de vocês vão para a área da ginecologia também, depois de toda essa confusão aí do coronavírus, eu acho que vocês vão se estimular, quem sabe se juntar a mim e trabalhar com ginecologia também. Então, a investigação inicial do sangramento uterino anormal inclui teste de gravidez, obviamente, a mulher na menarca, né, tem risco de estar grávida, e aí muda completamente o nosso raciocínio. O hemograma para ter uma ideia em relação à anemia, provas de função tireoideia, provas de coagulação também, né, especialmente se for um sangramento naquela paciente que iniciou a menstruar há pouco tempo, então onde a gente tem as questões da coagulação com uma frequência um pouco maior. E alguns exames hormonais, tiver a suspeita de SOP e tal, mas nesse nosso caso a gente tinha um caso muito claro de miomatose, então eu vou acabar pulando algumas etapas aqui no sangramento da investigação, avaliação, tratamento do sangramento uterino anormal, porque a gente vai para a cirurgia. Então, vou pular essas etapas clínicas e de outros fatores que não miomatose, para que a gente possa cumprir com o nosso objetivo de hoje, que é ver um caso, então, cirúrgico de sangramento uterino anormal, uma paciente com miomatose. Então, ali a gente falou de laboratório, que a gente fala em imagem, a ecografia é o grande exame, a ultrassonografia. Eventualmente, em casos em que haja suspeita de pólipo, a gente pode até fazer uso de uma esterosonografia, mas são a minoria. Muitas das vezes a gente consegue identificar esses pólipos em uma ultrassonografia convencional. Fazer a avaliação do endométrio é interessante. A paciente em questão fez a avaliação endometrial, apresentou só um endométrio proliferativo, não tinha nenhuma alteração do tipo hiperplásica. E é recomendável, de acordo com os dois grandes órgãos internacionais que regulamentam e que se posicionam em relação à atividade de ginecologia obstetrícia, o ACOG, que é o americano, e o Royal College, que é o britânico. Então, para os pacientes que têm mais de 40 anos e que têm um sangramento aumentado, eles acham interessante se fazer uma avaliação endometrial. A maneira padrão ouro de avaliar endométrio é através de esteroscopia, né, ambulatorial. Então, sempre que for disponível, e foi o que foi feito na paciente em questão, a gente faz essa avaliação. Porque se a paciente tem uma hiperplasia ou eventualmente até um câncer de endométrio, né, que pode eventualmente acontecer com a queixa de sangramento, a gente vai ter uma abordagem um pouco diferente. Então, por isso que pacientes maiores de 40 anos que têm aumento de sangramento, têm sangramento uterino aumentado, elas devem ter essa avaliação e, se possível, através de esteroscopia. No nosso caso, então, a gente fez. O manejo inicial, obviamente, é corrigir a anemia quando presente, e frequentemente ela está presente. Então, a gente vai fazer reposição, ferro, né, em geral. Nesse caso, a paciente já tinha feito até transfusão, né, mas quando veio para essa avaliação já pré-operatória, ela já estava com a anemia controlada, já não tinha mais anemia. Melhorar também as questões relacionadas à qualidade de vida e considerar essencialmente a idade da paciente e o desejo reprodutivo. Então, são fatores importantíssimos na hora de fazer a indicação do tratamento, né? Os tratamentos medicamentosos são reservados para muitos casos de sangramento uterino normal. A gente tem uma série de opções, mas pacientes que têm miomatose, né, importante, que inclua miomas submucosos e intramurais, como era o caso da nossa paciente,
não vão ter uma resposta tão boa assim, né, com essas opções medicamentosas, assim como anti-inflamatórios, as anexões, são opções interessantes e talvez a gente possa ter uma aula depois só sobre isso, mas aqui a gente está, como eu falei para vocês logo anteriormente, focando no tratamento do sangramento normal por miomatose. Então, nos casos de miomatose, o tratamento cirúrgico acaba entrando, na maioria das vezes, como primeira linha, né? Apesar de o tratamento cirúrgico não ser primeira linha para a maioria dos casos de sangramento normal, nos casos de miomatose, muitas vezes acaba que a gente opta por uma abordagem cirúrgica, né? Dessas pacientes. Então, o tratamento cirúrgico é reservado para falha do conservador, na grande maioria dos casos, mas em casos de mioma, pólipo, hiperplasia, a gente tem que pensar como a cirurgia sendo mais precoce e não aguardando todos os passos conservadores. Em termos de cirúrgicos, então, a gente tem procedimentos menos invasivos, em que a gente faz abordagens intracavitárias, endometrectomias, polipectomias ou miomectomias esteroscópicas. A gente entra, então, com a ótica dentro da cavidade uterina e faz essas abordagens. Ablação endometrial, ablação térmica, né, do endométrio. Então, são procedimentos menos agressivos para doenças também menores, né, via de regra, e também para pacientes, pensando no caso da miomectomia esteroscópica, aquelas pacientes que desejam, então, preservar a possibilidade de gestar, né. Então, isso é um divisor de águas, quer ou não quer gestar, na hora de nós optarmos por um tratamento mais ou menos invasivo, obviamente, né. O paciente que deseja gestar vai tentar todos os possíveis tratamentos que não envolvam a, a impossibilidade futura de conceber filhos no caso do desejo da paciente. Então, as miomectomias podem ser laparoscópicas, laparotômicas, estereoscópicas. A grande ideia delas é a manutenção da possibilidade de gestação, né? Então, pacientes que têm miomas e têm desejo de manutenção da gestação, a gente, via de regra, propõe como tratamento cirúrgico inicial as miomectomias. As embolizações também são possíveis para pacientes com miomas. Uma paciente que não quer ter, não quer fazer uma cirurgia maior, né? Ela pode sim ser submetida à embolização da uterina ou embolização de miomas, e é uma opção, então, para redução da vascularização do útero e redução do sangramento relacionado a miomas. Via de regra, é uma opção para pacientes que já têm prole completa, né? Então, a gente tem que lembrar dessa opção nas pacientes que não querem operar. Para as pacientes que querem operar e que já têm prole completa, a cirurgia de escolha, via de regra, é a esterectomia. A esterectomia, então, é o que nós vamos ver hoje na nossa paciente. Ela pode ser feita pela via vaginal, pela via laparoscópica, pela via abdominal ou com auxílio do robô, que a gente chama de robótica, mas é uma laparoscópica com auxílio do robô, né? Então, seriam esses os tipos de esterectomia hoje disponíveis para realização. Em relação, essa é uma figura clássica que nós temos aos tipos de esterectomia. A bola que o cirurgião carrega na mão é o útero, ou o problema que a paciente tem dentro da sua casa, né? Vocês veem ali, tem uma porta, né? Então, a gente pode tirar esse útero pela vagina, que seria a letra B, né? Então, retira ele pela porta, né? Ou a gente pode derrubar a parede da casa, né? Ou a parede abdominal para retirar esse útero. Ou a gente pode fazer um monte de vários furos na parede da casa e depois retirar essa bola igualmente pela vagina, que seria a via laparoscópica. É um comparativo grosseiro, mas que passa a ideia de que, se possível, né, a via vaginal ela envolve menor lesão à paciente, né, em termos externos, né. Então, a maioria das pacientes pode realizar a cirurgia pela via vaginal. A gente está falando em mais de 80% dos casos. É possível fazer a retirada do útero pela vagina, mas tem um percentual de pacientes que não, que vai ter maior dificuldade e que muitas vezes vai acabar não estando indicada a via vaginal. Então, a gente tem que identificar esses fatores e, se possível, já indicar inicialmente essa paciente a fazer uma cirurgia pela via laparoscópica ou, eventualmente, pela via abdominal aberta. E robótica, né? Laparoscópica, quando eu falo laparoscópica, a robótica ela caminha muito próximo à via laparoscópica, e a robótica caminham muito próximas.
Então, quais os pacientes que não conseguirão fazer a cirurgia pela via vaginal, ou que terão um risco muito aumentado e que uma chance maior de ter que converter essa cirurgia? São aquelas pacientes que não têm mobilidade uterina. Então, esse caso aqui da imagem é uma paciente que tinha um útero que a gente chama em bola de canhão, um grande mioma, então que não é possível extração pela via vaginal, mesmo com técnicas de morcelamento. Essas pacientes, em geral, não vai ser indicado a via vaginal. Pacientes que têm uma vagina absolutamente estreita, isso é um tanto quanto subjetivo, é uma indicação, é uma contraindicação um pouco menos forte, assim, a gente acaba, mesmo em pacientes com vaginas estreitas, podendo ampliar com incisões vaginais, eventualmente. Então, a vagina estreita é uma possibilidade de não indicar vaginal, mas não tão forte quanto um útero pouco móvel, né? E com um volume único, um mioma único, né? E essa terceira colocação que nós temos, que são as lesões associadas, essa sim talvez seja uma maior indicação para que se associe, então, a via laparoscópica para melhor avaliação das doenças extrauterinas, né? Então, um grande cisto ovariano, uma grande alteração pélvica, endometriose severa, essas pacientes sim, a via laparoscópica pode ser indicada inicialmente quando na opção de realização da esterectomia na paciente em questão. Aqui só um fluxograma em relação ao paciente que vai estar indicada a esterectomia por uma doença benigna, e a gente vai ficar com a técnica vaginal na maioria delas, mas algumas vão ser candidatas à laparoscópica e poucas candidatas à técnica abdominal, que seria a laparotômica, né, aberta. Então, um tratamento cirúrgico definitivo para sangramento uterino anormal em pacientes com miomatose é a esterectomia, e a gente tem as opções técnicas que eu já comentei no início, ficando então com a técnica vaginal sempre que possível, a laparoscópica quando a vaginal não for possível e a abdominal quando nem vaginal nem laparoscópica forem possíveis. A robótica ela vem muito com uma indicação semelhante à laparoscópica, mas como envolve um custo muito maior, ainda tem alguma restrição em relação ao seu uso assim amplamente na maioria dos locais. A gente tem alguns centros que fazem bastante robótica, mas se for considerar a questão custo junto, a gente acaba ficando na maioria das vezes entre a vaginal e a laparoscópica para tratamento dos miomas. Então vamos à sala cirúrgica. A paciente já está na mesa, espero que todos